Olá, nós já falamos nas últimas aulas sobre o direito da personalidade, sobre o nome, sobre a alteração do nome, né? E hoje nossa aula será dedicada à morte, na realidade, sobre a morte da pessoa natural, tá? A morte, ela está prevista lá no artigo 6º do Código Civil, que eu vou começar já lendo para vocês, para especificar, né, sobre qual é o assunto, qual é o tema que nós trataremos no dia de hoje. Tá? No artigo 6º do Código Civil diz assim: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, tá? Então hoje nós falaremos sobre as mortes tratadas aqui no direito civil, que é quando acaba, quando termina a personalidade da pessoa natural, tá? Então a morte, os tipos de morte civil que nós temos, ou as mortes existentes, é aquela morte real, tá? Qual é a morte real? A morte em que você vê a pessoa, ou como dizem, né, lá no Nordeste, interior, morte matada, morte morrida, a morte em que você tem um corpo, que você tem uma pessoa, tá? E essa seria a morte real, em que você tem ali alguém para poder velar e enterrar. Tá? Mas por que a gente vai fazer essa distinção de morte? Porque nós temos também a morte presumida, tá? Existe a morte presumida com declaração de ausência e aquela morte presumida sem declaração de ausência. Então hoje falaremos sobre as mortes: morte real, morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem a declaração de ausência, tá? Então vamos lá. A morte real é aquela própria descrita no artigo 6º, é quando acaba a personalidade da pessoa natural, tá? E o que é a ausência, né? O artigo 7º vem falando justamente sobre a morte presumida, que é o que vai me ensejar, o que vai me dar vazão ou condições para falar sobre a ausência. O artigo 7º diz assim: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso 1º, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Segundo, se alguém desaparecido em companhia ou em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Tá? Então aqui eu tenho as condições, as possibilidades em que eu vou ter essa possibilidade de ser declarada a morte presumida. E aí, para falar sobre morte presumida, eu tenho que também tratar sobre a condição de ausência, né? O que é a ausência, pessoal? A ausência, o processo, né, de ausência, ele vai objetivar a proteção do patrimônio da pessoa desaparecida, que é também chamada de pessoa ausente, né? E ao final, que essa pessoa que está ausente, que desapareceu e sumiu em alguma das circunstâncias que nós trataremos aqui em decorrência do Código Civil, declarar a morte dela, tá? Eu posso ter lá na ausência a morte presumida, tá? Essa morte presumida é quando eu não tenho corpo, mas eu tô diante daquelas circunstâncias do artigo 7º do Código Civil, tá? Ou melhor dizendo, né, quando que essa morte presumida ela vai acontecer e eu não vou precisar decretar a ausência ou declarar a ausência. Se for extremamente provável que essa morte ocorreu em decorrência de uma condição de perigo. O exemplo que eu sempre utilizo aqui para os alunos é, por exemplo, no World Trade Center. Lembra lá, né, do ataque das Torres Gêmeas pelo Osama Bin Laden? De repente alguém estivesse e a gente tivesse prova inequívoca de que determinada pessoa estivesse lá numa daquelas torres que foi atacada no dia 11 de setembro, o que a gente vai ter a possibilidade de declarar aqui, né, a morte presumida de determinada pessoa, porque é extremamente provável, né, é extremamente certo que ainda que eu não tenha o corpo, ainda que eu não tenha encontrado determinada pessoa, que ela tenha falecido. Por quê? Porque ela estava lá em uma das torres que foram atacadas e eu não encontrei o corpo, mas era provável.
eu tinha condições de entender de que aquela pessoa estava naquele momento em que as torres foram atacadas, tá? Então, ela vai ocorrer pelo decurso do tempo também, em decorrência daquela probabilidade, né, de estar em perigo. E o inciso primeiro vem tratando se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, tá? A sucessão definitiva com a declaração da morte, né, ela vai facilitar ou ser facilitada em decorrência da possibilidade do feito processual ou do andamento do processo para que ao final seja declarada a morte presumida de determinada pessoa, tá? Então, no curso do processo eu tenho lá a declaração ou a decretação de ausência, tá? E ao final de tudo isso eu vou ter lá que é para poder proteger, para proteção do patrimônio dessa pessoa ausente, para ao final a sentença ela vir trazendo a possibilidade do quê? Justamente da declaração da morte presumida. Tá? Então, durante o trâmite processual, eu tenho a ausência, tá? Que é a preservação do patrimônio, e ao final, a sentença, o que eu preciso dela, né? É justamente essa declaração da morte presumida, tá? Então, a sucessão definitiva, ela vai ocorrer posteriormente ou em data posterior à decretação da ausência. O artigo 22 é o que trata sobre a decretação da ausência, é importante a gente ler para poder deixar isso claro, né? Porque a gente vai tratar sobre a condição do trâmite processual enquanto não for declarada a ausência ou a morte presumida. Então, lá no artigo 22, que trata sobre a curadoria dos bens do ausente, tá? O artigo 22 diz assim: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. O 23. Também se declarará a ausência se nomeará curador quando ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes, tá? O 24 ele vem tratando sobre a condição da nomeação, né, e dos poderes para esse curador, que diz assim: o juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável disposto a respeito dos tutores e curadores. E o 25, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Tá? Então, aqui a partir do artigo 22 eu já tenho a retratação de como essa declaração de ausência vai ocorrer. Então, importante falar para vocês que essa declaração de ausência ela não é o passo final ou não é a decisão final dentro deste processo, porque o que se almeja, o que se busca para essa pessoa que tem, que tenha desaparecido é justamente a possibilidade que ao final, porque eu não tenho uma morte real, eu não tenho um corpo, seja ela declarada morta de forma presumida. E por que presumidamente? Justamente por essa razão, porque eu não tive a possibilidade, a disponibilidade de poder velar o meu morto, né, o meu ente querido, não tive a possibilidade de fazer o enterro digno para aquela determinada pessoa. Daí a razão de não ter também uma declaração, uma certidão de óbito, para eu poder fazer valer a sucessão para o processo, tá? Dentro deste contexto, essa sucessão legítima em decorrência da morte presumida, ela só vai acontecer só de maneira definitiva no final de tudo, tá? A administração desses bens do ausente durante o trâmite processual, por conta da ausência, vai ocorrer de forma provisória. Também são legitimados para poder requerer, né, essa declaração de ausência, que é justamente a questão da sucessão provisória,
os pais e os descendentes, além do cônjuge, lógico, né? Obviamente que o artigo 25 ele vem falando inicialmente sobre o cônjuge, mas o parágrafo 1º, além do cônjuge, vem tratando sobre a possibilidade dos pais e os descendentes também poder fazer o requerimento de abertura dessa sucessão provisória e requerer a declaração de ausência, tá? Então, vamos lá. Essa declaração, para a gente falar um pouquinho sobre a sucessão provisória, né? Essa sucessão provisória, ela vai ocorrer lá nos termos do artigo 26, que vai tratar sobre o quê, pessoal? Sobre após um ano, né, da arrecadação dos bens dessa pessoa ausente, se ele deixou representante ou procurador, o que a gente vai ter? A gente vai ter a abertura da sucessão, tá? E inclusive a produção de efeitos dessa abertura de sucessão pelo prazo de 180 dias, depois de publicada na imprensa oficial, tá? E logo que passado em julgado, o que vai acontecer? A abertura do testamento, se existir, se houver, e o inventário e partilha dos bens, como se ele fosse falecido. Lembrando que aqui a gente está tratando ainda da sucessão provisória, tá? No 29 vem falando sobre a questão da partilha, né? Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Por que disso? A gente está falando de uma sucessão provisória e está falando de uma pessoa que está desaparecida. Na verdade, ela não está ainda morta, não tem declaração, né, aqui de óbito nessas circunstâncias. E pode ser que um dia essa pessoa venha a aparecer, né, a regressar. E o que a gente tem? A possibilidade de perecimento de bens aqui. Então, olha o cuidado, né, que o Poder Judiciário, na figura do juiz aqui investido do Estado, vai ter com os bens dessa pessoa, né, desaparecida e que poderá, ao final, ter declarado ali a sua morte presumida, tá? No artigo 30, a gente tem lá as garantias. Por quê? Porque esses bens todos vão ficar, né? A gente está fazendo uma abertura da sucessão provisória, ele vai ser transferido, ainda que provisoriamente, aos herdeiros dessa pessoa sumida, né? Ausente. E aí, no artigo 30 vem falando sobre a questão da garantia, que diz assim: os herdeiros que se emitirem na posse dos bens do ausente darão garantias da restituição deles, vai que ele aparece, né? Mediante penhores ou hipotecas equivalente aos seus quinhões respectivos. Ou melhor dizendo, a parte que a pessoa tomaria a posse referente ao que lhe cabe, a sua parte na respectiva herança, é justamente o que ela vai ter que dar garantia ao final, porque ela já vai se apropriar, ainda que provisoriamente, do patrimônio deste ausente, tá? O parágrafo 1º do artigo 30 diz assim: aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste a garantia. Por que disso? Não é que a pessoa vai perder, né? O herdeiro que não tem dinheiro para prestar garantia vai perder o direito à parte dele na herança. O fato é que tudo isso daqui que vai acontecer no processo, após a abertura, né, após a arrecadação desses bens e a declaração de ausência, é a abertura de uma sucessão provisória. E como eu já disse, pode ser que este ausente um dia venha a aparecer. E se ele aparecer, eu entreguei, no caso, o Poder Judiciário, entrega os bens, né, o patrimônio dessa pessoa ausente para esse herdeiro e ao final o herdeiro, né, tem a possibilidade lá de dilapidar patrimônio, sumir com tudo, fazer desaparecer, e o ausente vai ficar a ver navios, não vai ter condições, né, de tomar posse do que é dele, do que ele tem o domínio e a propriedade. Então é justamente por essa razão que, uma vez ele não tendo condições de prestar garantia sobre aquele bem que ele tomará de forma antecipada e de forma provisória posse, ele não tem, obviamente, que ter posse desses bens. E é justamente por essa razão, é para poder preservar os interesses do ausente, preservar o patrimônio
do ausente que é requerido ou que é exigido aqui no Código Civil a partir do artigo 30, inciso 1º, a garantia para que este herdeiro, esse sucessor futuro, tome posse desses bens, tá? Parágrafo 2º vem dizendo que os ascendentes e descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente, tá? Os imóveis do ausente só se poderão alienar se sendo por desapropriação ou hipotecar quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína, tá? Só para não perder, não pode perecer, não pode vender os bens, né, do ausente. No artigo 37, a gente tem outros artigos que eu vou pedir para vocês darem uma lida para poder fixar a questão do que pode e o que não pode após, né, a declaração de ausência na abertura da sucessão provisória, mas eu já vou passar direto para o artigo 37, que trata sobre a questão da sucessão definitiva, né? Porque a gente falou da abertura da sucessão provisória, declaração de ausência, quando a pessoa for, né, desaparecer, sumir, e aqui a gente vai falar a partir do artigo 37 da sucessão definitiva, como é que ela vai acontecer. Então, no 37 diz assim: 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas, né? E quem é que pode requerer essa sucessão definitiva? O artigo 38 é o que vem nos trazer a resposta, né? Pode-se requerer também a sucessão definitiva, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam a última notícia dele. Então, aqui na sucessão definitiva, como é que isso vai acontecer? 10 anos depois, né, após a abertura da sucessão definitiva, eu posso pedir a sucessão da provisória, eu posso pedir a sucessão definitiva, ou terá direito também de requerer, ou eu posso requerer a sucessão definitiva, quando este ausente ele tiver 80 anos de idade, já tiver passado aí mais de 5 anos da última notícia dele, porque aí a pessoa, esse idoso, já terá 85 anos. A probabilidade dele ter falecido porque ele está ausente há 5 anos e já tinha 80 anos é muito grande, né? E aí eu já posso fazer o requerimento aqui da sucessão definitiva. Terá direito, no caso dessa subseção, dessa sucessão definitiva, todos os bens, no caso que já foram subrogados, tá? Todos os direitos que eu já herdei lá na provisória, inclusive os subrogados que forem transferidos, que forem modificados, esses herdeiros sucessores terão direito também, tá? E terá direito do preço dos bens, do preço dos bens que existiam no caso de aparecimento do ausente, né? Porque o próprio artigo 39, ele vem nos trazendo qual é a condição, né? O que eu tenho, o que acontece se no final dessa abertura da sucessão definitiva, quando acabar, quando esses bens eles forem transferidos de forma total para esses herdeiros que inicialmente eu tinha lá a condição de sucessão provisória, o que é que vai acontecer, né? No caso de aparecimento, no caso de ressurgir das cinzas este ausente, porque aí eu já tô falando do quê? Quando eu falo em sucessão definitiva, eu tô falando da possibilidade do quê? De declaração de ausência mesmo, de ter validade, uma certidão de óbito, de estar tudo pronto, tá? Se ele aparecer, qual é a consequência jurídica para isso? Artigo 39 aqui nos responde essa questão, que diz assim: regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, então em 10 anos, depois que acabar tudo, abrir a sucessão definitiva, declarar a morte presumida de determinada pessoa, se nesses 10 anos ele aparecer, ou alguns dos seus descendentes ou ascendentes, ou os que haverão de ser só os bens existentes no estado que se acharem ou subrogados, em lugar ou preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único.
Se nos 10 anos a que se refere esse artigo ausente não regressar, nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando o domínio da União quando situados no território federal. Então, vamos lá. Se acabada a sucessão definitiva, os respectivos sucessores receberem esse patrimônio, ele vai ter 10 anos ainda para voltar e conseguir reaver as suas coisas, tá? Então, desfaz tudo como se nada tivesse acontecido. Então, se nesses 10 anos seguintes, a partir da sucessão definitiva ele aparecer, ele vai ter de volta todos os seus bens, inclusive os que foram vendidos e que foram alterados e trocados, subrogados, ele vai ter direito, tá? E ele vai ter direito também ao preço, se eventualmente tiver sido vendido esses bens, tá? Porque se eu recebo a sucessão definitiva, inicialmente eu não imagino que a pessoa vai voltar mais, mesmo porque tem todo um critério para esse processo acontecer, né? Eu tenho aqui prazos, eu tenho as declarações para que isso ocorra. Ele aparecendo, eu tenha vendido esse imóvel, vou ter que devolver os valores, né? Dessas respectivas vendas ao proprietário. E aí o parágrafo único do 39 vem me trazendo condições se não tiver herdeiros, se não tiver sucessores, se não tiver, o que vai acontecer? Esses bens serão lá, né, arrecadados e passarão à propriedade, ao domínio do município ou Distrito Federal e lá incorporado também à União, quando situados em território nacional, tá? Então, a gente falou hoje sobre a condição da morte presumida, com declaração de ausência, tá? Na próxima aula, nós falaremos sobre a morte presumida sem declaração de ausência e comoriência, tá bom? Não temos perguntas a serem respondidas, aqui a matéria é única e exclusivamente só para poder suprir as nossas aulas às sextas-feiras no período da manhã, tá? Conto com vocês na próxima aula e até mais, pessoal!